Deus seja louvado. Amém. Servos e servas do Senhor, varões e varoas. Irmãos, sinto de contar um testemunho que Deus fez na vida da minha esposa e na nossa vida para beneficiar uma filha dele na terra. Irmãos, a esposa trabalhava num serviço e chegou uma pessoa com um bilhete procurando o patrão dela. Ela falou que estava ocupado. Essa pessoa disse se podia deixar esse bilhete que ela entregaria. Ela falou que sim. E assim aconteceu. A esposa entregou o bilhete e um certo tempo o patrão veio, amassou o bilhete e jogou no lixo. E no momento o senhor tomou a esposa e fez com que ela pegasse esse papel no lixo. E ela pegou e foi ler esse papel. Esse papel estava dizendo assim: fulano de tal, eu sou fulano de tal, né? A gente não vai citar nome, né, irmãos? E eu fui acometida pelo câncer, passei por uma cirurgia, tirei alguns órgãos meus, eu sou cortadora de cana e eu estou sem condições de trabalhar agora. Eu tenho 7 filhos e um genro que depende de mim e eu estou passando necessidade. O senhor consegue me ajudar com alimento? Eu sou fulano de tal, moro na rua tal, endereço tal. A minha esposa, comovida com aquilo lá, trouxe o bilhete para casa. Irmãos, e a gente estava no serviço, um comercinho do lado de casa, e ela entregou para mim e contou, relatou o que eu relatei para os irmãos aí. Eu fui ler o bilhete e também o senhor me visitou, irmãos. E a gente ficamos preocupados porque a gente também não tinha condição de suprir aquela família, né? Não é pouca coisa, geralmente é muita coisa, 7 pessoas, crianças, né? É complicado, né, irmãos? Se fosse só ela, a gente dividiria o que era nosso e levaria, né? Mas eu fiquei preocupado e falei, vamos orar a Deus, né? E assim, a esposa veio para casa e eu fiquei lá no comercinho e eu tinha um costume de orar atrás da mesa, irmãos. Louvado seja Deus. E eu dobrei meu joelho e estava orando atrás da mesa. E eu vou voltar um pouquinho para os irmãos entender o caminho de Deus. Há quase um ano, mais ou menos, o senhor preparou de vir uma pessoa na minha loja procurando serviço de celular, essas coisas assim. E a gente pegamos amizade, começamos a conversar. Ele não serve a Deus, mas ele falou que o caseiro dele é crente da congregação. Inclusive, final de ano ele falou que sempre prepara uma cesta básica para o servo levar. E assim foi, irmãos, ao caminho de Deus, né? Isso há um ano atrás. E toda vez que ele vinha vender, ele é bem sucedido numa firma de óculos, e ele vinha vender óculos aqui para essa região, ele passava na minha loja e chegava e falava assim, irmão, conta o testemunho. Eu contava, ele gostava, ele falava que ele gostava do povo da congregação, sabe? E a gente contava os testemunhos, as maravilhas dele, e assim nós pegamos amizade, né? E nesse dia que eu estava orando, irmãos, que essa necessidade aí, eu estava orando, eu estava até chorando, sentindo a presença de Deus. Eu vi que abriu a porta, eu levantei, era ele. E ele pegou e falou, irmão, tá chorando? Aí eu tinha liberdade já com ele, né? Falei, irmão, se a gente tá chorando, olha o que aconteceu. Eu expliquei, irmãos, o que eu tô contando pros irmãos aqui. E ele pegou e disse assim, falou, irmão, só um minuto. Saiu, deu uma meia hora, ele voltou com 2 compras muito grandes. Ele pegou e disse assim, ó, vai lá atender porque a fome não pode esperar. Ele falou muito bem assim, a fome não pode esperar, vai e leva essa parte lá. E aí, irmãos, peguei minha esposa e foi embora. Irmãos, depois desse dia, nunca mais eu vi ele. Nunca mais vi ele. O senhor preparou tudo certinho para que nesse dia usasse ele dessa forma. Fiquei sabendo que ele está com um resort lá no Nordeste, lá chamou a gente para ir lá, mas servo de Deus não frequenta a praia, né, irmãos? Não é lugar de crente, né? Louvado seja Deus, não tenho nada contra, mas cada um que cultive a sua fé, né, as suas condições. Irmãos, aí chamei minha esposa e meu filho, e nós fomos lá, tinha o endereço, chegamos na casa, batemos palma, saiu uma mocinha. Eu perguntei se ele morava aquela pessoa, ela falou que sim, se encontrava lá. Ela falou, ela tá na casa da amiga, vou mandar chamar. Aí veio essa pessoa bem debilitada, andando devagarzinho, com a mão na lateral assim, irmão. Eu falei, Senhor da glória, o que eu falo agora, né? A gente não sabe nem o que falar, né, irmão? Mas o Senhor falou que era para mim, abre a sua boca que é eu que vou falar.
Irmãos, eu lembro de algumas coisas, pontei o dedo para ela, e eu lembro muito bem que o Senhor disse assim: eu me agradei da sua oração, do seu pedido, eu escutei o seu clamor. Você está achando que eu esqueci de você? Todos esqueceram de você, mas eu jamais esqueci de você. Está aqui a sua necessidade. Irmãos, e começamos a descer. Ela começou a chorar e começamos a descer aquelas coisas. E nós percebia que as crianças pegavam, aquela alegria de pegar bolacha, tinha de tudo lá, né? Comprou de tudo, fez uma compra. Inclusive ele falou assim, essa pessoa, ele chamava eu de irmão, falou: irmão, comprei do melhor, o que eu como, leva para ela. Irmãos, e aí nós deixamos aquela parte e nos despedimos e fomos embora. Irmão, nunca mais vi essa pessoa, já passei ali, não olhei, não vi mais movimento na casa, acho que não mora mais ali. Foi só essa parte que o Senhor usou a esposa e eu para suprir a necessidade dessa pessoa que nem crente era, que não servia a Deus, eu acredito que não, né? Assim, no teor da palavra, mas provou o amor de Deus na terra. Então nós estamos agradecendo a Deus, que Deus foi aquele que se achou graça de usar nós e usar esse irmão, né, que a gente trata como irmão, né, que tinha condição, porque foi Deus que deu a condição para ele. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos. Somos gratos a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém.